Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Daremos início agora à atividade 6, que é a revisão. Eu coloquei no formulário 5 questões com os principais conceitos. Então, vamos comentar rapidamente as questões. A primeira questão, gente, eu dou um texto, certo? No qual ele fala da agitação das moléculas dentro de um recipiente, certo? E também tem uma figura, do lado esquerdo você tem um recipiente com água quente, e do lado direito eu tenho outro recipiente com água fria. E no meio você tem um reservatóriozinho que vai receber a substância quente e a substância fria, né? No caso aí tudo é água, é a mesma substância. Então, pessoal, o que que acontece, ó? Na última linha, ele diz assim, a medida, a última frase, né? Oração. A medida da agitação das moléculas. Então, quando as moléculas elas estão bastante agitadas, principalmente no estado gasoso, as moléculas irão aumentar de tamanho, certo? Então, você tem uma substância A, que é o quente, e a substância B, o frio. A partir do momento em que você mistura, certo? Vai haver uma troca de energia. Então, a temperatura quente, ela vai misturar com a temperatura fria. E o grau de agitação dessas moléculas, certo? Essa energia em trânsito a gente define como calor. Então, o melhor item para a primeira questão seria o item D de dado. Então, olhe bem. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Um corpo pode estar no estado com a temperatura menor ou com uma temperatura maior, tá certo? Essa diferença de temperatura, o que que vai acontecer? Quando você mistura dentro de um recipiente água quente com água fria, há uma troca de energia, e essa energia a gente define como calor. Então, cuidado na hora de marcar o item na prova. Você lê aqui, ó, a medida da agitação das moléculas. Isso aqui é temperatura. Depois, a energia em trânsito, que é o calor. Tá certo? Vamos continuar. Existem 3 escalas termométricas principais. São elas. Na realidade, existem infinitas escalas, certo? Porém, pessoal, as escalas mais importantes para o estudo da física seria a escala Celsius, que é usada em toda a América Latina. É só lembrar da Copa América, os países que envolvem a Copa América, né? México, enfim, você vai descendo até o Chile. Todos os países da América do Sul trabalham com a escala Celsius. Temos também a escala Fahrenheit. E aí você lembra daquele campeonato da NBA lá nos Estados Unidos, né? Da Copa Ouro, né? Que é um campeonato que tem na América do Norte. Lá eles trabalham com a escala Fahrenheit. E a Eurocopa, no caso, né? E toda a Ásia, pessoal, trabalha com a escala Kelvin, que é a principal escala estudada na física. Professor, mas eu fui na farmácia, comprei um remédio e na bula tinha a temperatura na escala Celsius. Celsius. E o senhor falou que a principal escala é a Kelvin. Certo. É porque
esse remédio foi comprado no Brasil, mas em termos científicos, nós consideramos a principal escala como a escala Kelvin. Aí você vai marcar o item B. Na terceira questão, ele dá uma situação no qual você tem dois recipientes, o recipiente A e o recipiente B. Aí você mistura esses recipientes, por exemplo, o café com leite é um exemplo. Uma substância quente, que seria o café, e o leite, que estaria frio, só um exemplo. Aí você mistura e ele vai atingir a estabilidade térmica. É só olhar aqui para a primeira questão, ó. Na estabilidade térmica, nós definimos como equilíbrio térmico, quando a temperatura do café é igual à temperatura do leite, ou seja, está morno, né? Pessoal, a quarta questão, ele fala da equação geral da calorimetria, MC delta T. MC delta T. Aí ele diz que um corpo tem uma massa de 30 gramas, no caso a água, né? Um calor específico valendo 1. E a variação da temperatura vale 6, porque 30 menos 24 dá 6. Não esqueça de subtrair, pessoal, esse valor aqui, ó. Aí, o que nós podemos fazer? Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu projetar uma lousa interativa. Colocar uma lousa interativa aqui. Pronto, deu certo. Vou colocar uma tela de fundo aqui preta. Geralmente eu gosto de usar a caneta vermelha, porque ela destaca melhor. Certo? Então, como é que nós iremos fazer esse cálculo? Ó, ele fala na questão, na quarta questão, ele fala na quarta questão que a massa é igual a 30 gramas. 30 gramas. Ele diz também que o calor específico da água é igual a 1 cal barra GC, né? 1 cal barra GC. É o calor específico da água. Vou ajeitar aqui para vocês. Né? Então, fica 1 cal barra GC. E também a variação da temperatura, pessoal, a variação da temperatura aí seria a temperatura maior menos a temperatura menor. Esse valor aqui vai ser justamente 6 graus Celsius. Aí ele pergunta a quantidade de calor. Então é muito fácil, é só usar a fórmula. Quantidade de calor é igual a M, né? MC, MC delta T. Vamos lá. Quantidade de calor é igual a massa vale 30 gramas,
Calor específico, ele diz que vale 1. E a variação da temperatura que nós subtraímos vale quanto? 6. Aí você põe o 6 aqui, ó. Resolvendo essa conta, 30 vezes 1 dá 30. 30 vezes 6 dá 180 calorias. Tá joia, gente? Não esqueça, 180 calorias. Essa é a equação geral da calorimetria. MC delta T. Tá ok? Então vamos lá para as questões aqui. Vamos continuar estudando nossas questões. Na última questão, ele pergunta as 3 principais dilatações sólidas. Só um cuidado especial, pessoal, em relação ao estudo da dilatação. Nós temos a dilatação sólida, né? Que ela se divide em 3, linear, superficial e volumétrica. Temos a dilatação dos líquidos e também dos gases, certo? Porém, eu foquei nas dilatações sólidas. As principais são essas: linear, superficial e volumétrica. Professor, qual seria a diferença entre elas? O senhor poderia explicar rapidamente? É porque a dilatação linear, pessoal, quer dizer linha. Ele dilata apenas uma dimensão. É só pensar numa ponta de ferro. É linear. A dilatação superficial, ela vai dilatar 2 dimensões, comprimento e largura. Beleza, professor. A tampa da panela. A dilatação volumétrica, ela dilata 3 dimensões: comprimento, largura e altura. É a dilatação volumétrica. 3 dimensões, certo? Então é isso aí. A resposta correta seria o item C, que é o que a questão pede. Eu gostaria também de avisá-los, né, que dar uma orientação, dá uma olhada na dilatação de alguns objetos na natureza, por exemplo, que nós utilizamos muito, o vidro pirex, né? Por que que o vidro pirex ele é mais resistente do que o vidro comum? Por conta justamente da dilatação, pessoal. Ele dilata menos, então ele tem uma resistência maior, tá certo? Olhe os formulários, as questões dos formulários 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? E também o formulário de revisão. Procura também dar uma lida nos principais conceitos de temperatura, calor, dilatação, linear, superficial, volumétrica, o que significa cada um. Estude a equação geral da calorimetria, que é justamente essa equação, essa questão 4, ó, MC delta T, a importância do calorímetro. Não teremos surpresas, né? E também conhecer as principais escalas na física, né? A escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né? As mudanças de estados físicos da matéria, pessoal. Nós sabemos que a matéria está no estado sólido, líquido e gasoso. Como é o nome dessas transformações, né? De sólido para líquido,
de líquido para gasoso, né? Aquela história da bolinha de naftalina no guarda-roupa, que ela desaparece, que é o caso da sublimação. Enfim, dê uma lida nos conceitos e uma olhada nos slides, que vai dar tudo certo a avaliação de vocês, tá certo? No mais, pessoal, eu desejo a todos sucesso na avaliação e também boa prova, certo? E até a nossa próxima aula, gente.